Vamos ler então juntos, do capítulo 3, versos 9 até o verso 20. Diz assim: Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Uau! Texto longo, e quando a gente vai escutando o desenrolar dele, a gente vai ficando confuso, né? Porque a descrição que se faz aí de Romanos 3, Paulo fala, não é uma descrição bonita. Se você prestou atenção aí, você deve ter ficado um pouco espantado. E é importante sabermos isso porque todo ser humano tem uma perspectiva de mundo. Todos. Isso é chamado de cosmovisão. Quer percebamos ou não, todo ser humano tem uma visão de mundo, de enxergar o mundo. E quando nós pensamos a respeito do mundo, do problema da humanidade, do caos em que a humanidade se encontra, cada um vai responder a partir de sua própria cosmovisão, sua perspectiva de mundo. Alguns vão olhar e dizer assim: o problema do mundo é educação. Precisamos ser mais educados, mais escolas. Outros vão dizer que o problema do mundo não é educação, é a saúde. Então, como o problema do mundo é a saúde, vamos construir cada vez mais hospitais. Outros vão dizer que o problema do mundo é a ignorância tecnológica. Precisamos melhorar a tecnologia. Outros vão colocar o problema no capitalismo. Olha, esse é um sistema opressor. Outros ainda vão partir de uma perspectiva socialista de mundo. Olha, o problema está nessa perspectiva socialista de mundo. E ainda existem aqueles que são evolucionistas, que vão dizer que esse mal, esse caos que existe na humanidade, é apenas um residual da evolução. É um residual do problema do comportamento animal que os seres humanos ainda não evoluíram completamente. Nota que existem várias perspectivas de mundo, né? Talvez aqui eu tenha falado, você se encaixou em alguma delas ou até em muitas delas. Mas o problema é que, do ponto de vista bíblico, a perspectiva da Bíblia é bastante sombria. A Bíblia, ela demonstra que o problema da humanidade começou lá na criação, num evento chamado queda, de Gênesis capítulo 3. Que mostra que lá os primeiros pais, Adão e Eva, os representantes da humanidade, pecaram, desobedeceram a Deus, e com essa desobediência, o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e agora, a partir disso, ele causa uma tremenda devastação física e espiritual. Então, diferente das outras perspectivas, a Bíblia coloca como o pecado o problema da humanidade. E é importante que você entenda que quando a Bíblia fala a respeito desse termo queda, não é um tombinho de uma criança correndo, brincando e ela esfola só o joelho. A perspectiva bíblica da queda é que você precisa pensar numa queda de um precipício, onde você não tem chance de permanecer vivo. E ao não entender essa perspectiva do problema da humanidade, do ensino bíblico, a humanidade continua vivendo diariamente como mortos-vivos. Pessoas vivas, mas que estão mortas espiritualmente. E enquanto não houver, irmãos,
um correto entendimento a respeito do que é o pecado e quão abrangente o pecado é, quanto ele corrompeu, quanto ele atingiu a tudo e todos, o ser humano não vai procurar por salvação no lugar correto. Da mesma forma que se você tiver uma doença e você tomar um remédio equivocado para essa doença, ele não vai fazer efeito nenhum. É como querer tratar o câncer com aspirina. Você pode até ser sincero na maneira que você chegou para o tratamento, mas ele não vai ser eficaz. Então, entender esse estado terrível de corrupção que a humanidade se encontra, é fundamental para você andar na direção certa. E a direção certa só pode ser encontrada em Jesus e naquilo que Jesus fez ao pagar um preço pelos pecados que você comete. Essa é a perspectiva. E o meu objetivo aqui essa manhã, queridos, é que você possa entender, se você ainda não entendeu, que toda a humanidade está perdida debaixo do poder do pecado. Toda a humanidade está perdida debaixo do poder do pecado. E eu quero aqui trazer pelo menos 7 pontos onde vamos poder constatar isso a partir do texto do apóstolo Paulo. E o primeiro é: a depravação do pecado atinge a todos sem distinção. Verso 9, acompanhei comigo, ele diz assim no verso 9: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo retoma aqui, na sua carta, ao tema da universalidade do pecado. O que é isso? É um quadro que atinge a toda a humanidade. E ele vai desenvolver aqui uma pintura escura da humanidade sem Deus. Paulo não está aqui preocupado em mostrar relampejos de beleza. Ele está pintando um quadro escuro. E embora Paulo aqui tenha demonstrado, a primeira pergunta que talvez você faça é: a quem Paulo está falando? Temos alguma vantagem? Que se conclui, temos alguma vantagem? Alguns estudiosos acham que Paulo aqui se resume, ele volta para a igreja toda. Nós cristãos temos alguma vantagem? Alguns estudiosos pensam que Paulo agora, como ele está escrevendo a igreja de Roma, ele volta o tema a todos eles. Mas eu creio que a melhor interpretação aqui é entender o contexto onde Paulo está falando a respeito de judeus. E aí ele volta a dizer que embora os judeus tenham tido privilégios, vocês lembram da exposição passada? A eles foram dados os oráculos de Deus, a revelação. Deles vieram os patriarcas, mas embora esses privilégios tenham vindo como graça de Deus, eles são incapazes de trazer algum benefício para a salvação. Então, Paulo já demonstrou que existem muitos privilégios em ser judeu. Você lembra lá no comecinho do capítulo? Existe alguma vantagem em ser judeu? Existe. Eles tiveram muitos privilégios, mas agora, como que fazendo uma brincadeira de palavras, Paulo vai dizer de uma forma negativa: não existe. Embora vocês tenham recebido muitos privilégios e junto com os privilégios responsabilidades, nenhuma vantagem se utiliza para julgamento diante de Deus. Interessante isso, né? Agora Paulo passa por um quadro que ele diz assim, note que ele se inclui nisso, e por isso eu acho que reforça o argumento que ele está falando aos judeus. Ele diz assim: que se conclui, temos nós alguma vantagem, nós judeus? Podemos chegar diante de Deus e dizer eu sou judeu? Paulo tem demonstrado até aqui, tem falado que não, nenhuma vantagem. Diante do julgamento de Deus, todos estão debaixo do pecado. É isso que ele diz. E eu quero chamar a atenção para você aqui, dessa palavrinha que ele diz: pois já temos demonstrado. A palavrinha demonstrado que Paulo está utilizando é a mesma palavrinha que se usa para uma demonstração de um tribunal de acusação. Onde você chega lá para acusar alguém do crime, o réu, e você diz: eu tenho demonstrado que o réu é digno de culpa, e aqui estão as provas.
Paulo já mostrou as provas. Ele fez isso no capítulo 1, no verso 18. Ele fez isso no capítulo 2, verso 16. Ele já provou que toda a humanidade está indesculpável. E aí quando Paulo diz isso, ele diz, olha, nós já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do poder do pecado. Estão todos condenados. Quando eu penso isso, eu escuto isso, eu fico chocado, eu fico apavorado. Por quê? Porque essa é uma demonstração que ninguém pode chegar diante de Deus por causa da sua etnia, por causa da sua família, por causa da placa da sua igreja, por causa da sua condição financeira. Não existe. Aqui não existe cota racial. Precisamos desenvolver uma cota de minorias. Não existe. Do menor ao maior, todos estão debaixo do pecado. E talvez a pergunta que você se faça, o que quer dizer estar debaixo do pecado? Estar debaixo do pecado quer dizer estar sob o poder, sob o domínio do pecado. Estar debaixo do pecado significa que você está escravizado por ele. Para pensar na ideia do que é ser escravizado por alguém. É você ter que fazer as suas vontades. Ao afirmar isso, o quadro que Paulo vai desenvolver de estar debaixo do pecado é horroroso. É sinistro. E ele está falando isso da humanidade. Depois, você precisa entender que estar debaixo do pecado significa que todas as suas ações, desejos e pensamentos, são influenciados pelo poder do pecado. É isso que significa estar debaixo do pecado. E que este impulso do seu coração para fazer as coisas sempre penderá para o pecado. Você não está neutro, que você pode pender por um lado ou para o outro. Você pende para o mal. É isso que é estar sob o poder do pecado. Por este motivo, o homem não tem um livre arbítrio. Olha que curioso isso. Por quê? Porque o arbítrio não é livre, ele está escravizado. Então, embora o homem continue fazendo escolhas, as suas escolhas estão subordinadas ao poder do pecado. Você consegue entender agora por que você... por mais que você tente ter boas intenções, a força do pecado é muito mais poderosa do que suas boas intenções. Amanhã, se você decidir, eu não vou mais falar mentiras, quanto tempo será que você vai conseguir? Ou então você disser assim, a partir de amanhã eu nunca mais vou fazer mal para nenhuma pessoa, ou tratar todos com mais alto respeito. Quanto tempo dura? Até uma pessoa lhe fechar no trânsito. E aí você abrir o vidro, ou então você perseguir essa pessoa. É isto que a Bíblia e a teologia reformada chama de depravação total. Agora, talvez você aqui com esse termo fique chocado, porque você diz assim, total quer dizer que tudo está corrompido, ou que eu sou tão mal quanto eu poderia? Esse é o pensamento que você deve ter. Se você não teve, pense. Por quê? Dizer que a depravação é total não quer dizer que nós somos tão maus quanto podemos ser, mas que todos os sentidos, sentimentos, pensamentos e ações são subordinados ao poder do pecado. Você entendeu? Neste sentido é que ela é total. Ela atingiu todas as partes do seu ser. Não existe nada, nem no mais profundo do seu coração, que não tenha sido tocado pelo poder do pecado. E por isso que aquelas frases do tipo assim, siga o seu coração, são perigosas, porque o seu coração está sob o poder do pecado. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, isso também não quer dizer que o homem pecaminoso não possa fazer atos bons e benéficos. Não quer dizer isso. A Bíblia chama isso de atos bons e benéficos que a humanidade em pecado ainda faz de graça comum. De uma ação de Deus que coloca ainda um freio na humanidade para ela não ser tão mal quanto ela poderia. E nos atos da graça comum de Deus, você vê que existe a bondade de Deus até mesmo com ímpios.
Nós não temos acesso a remédio? Eu, nesse momento, o remédio é uma das formas da graça comum que eu mais tenho usufruído de Deus, porque seguido eu preciso tomar. Você não vê a chuva caindo sobre ímpios e crentes piedosos? Sim, esses são os efeitos que Deus ainda deixa nesse mundo de controle. E eu não tenho dúvidas que esses efeitos da graça comum que Deus deixa são para beneficiar os seus filhos. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, até mesmo os bons atos que possam ocorrer nesse sentido, de pessoas que não creem em Deus, são sempre revestidos de orgulho e ganância. Ninguém é tão mal quanto poderia ser, mas nenhum de nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Ninguém é tão mal quanto pode ser, mas nenhum de nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Entendeu? Esse é o conceito de depravação total. Deixa eu só trazer mais algumas informações a respeito de estar debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado significa ainda que você não só está escravizado pelo pecado, mas que também você está condenado pelo poder do pecado. É o que o Paulo vai dizendo. Que a desobediência a Deus e às suas leis tornam você condenado. Estar debaixo do pecado é o mesmo que dizer você está condenado diante de um Deus justo e não tem desculpas para isso. Esse é o estado da humanidade. Estar debaixo do pecado ainda significa mais uma coisa, que você é incapaz de resolver essa situação. Não importam os seus mais duros esforços para isso, você nunca conseguirá pagar a conta. Imagine numa situação onde você faz um empréstimo, e nesse empréstimo você divide em 24 parcelas, e você não paga as 10 primeiras, e aí você, a partir da 11ª, você começa a pagar. Aí a pergunta que eu lhe faço é, porque você continuou pagando em dia dali para frente, você foi desculpado das que você deixou de pagar? Assim é com Deus. Os seus melhores atos não pagam o preço do que você já fez de errado. Então, estar debaixo do pecado afeta todas as áreas do seu ser. E Paulo vai falar como estar debaixo do pecado afeta o relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O pecado, ele não se contenta como um parasita que não tem vida por si só, ele precisa de um hospedeiro. E o pecado se ocupa do hospedeiro humano, e ele é tão destrutivo como ele pode. Começa no seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O segundo ponto que nos leva ao apóstolo Paulo falando, a depravação atinge a mente. Versos 10 e 11, olha aí comigo. Ele diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo quer deixar bem claro, usando aqui vários textos do Antigo Testamento, que ninguém pode se apresentar diante de Deus e dizer assim, eu estou bem diante de Deus, eu sou inocente. Não. E lembre-se aqui do conceito jurídico, forense de Paulo. O que é isso? Lembre-se que aqui a ideia de culpa é da ideia de um tribunal, onde existe um júri, existe um juiz, e a pessoa é apresentada diante desse juiz para se tornar inocente ou culpada. Só que o problema é que Paulo já deixou claro, se você ainda não entendeu, e ele vai continuar deixando, que diante de Deus não existe um justo sequer. No tribunal de Deus ninguém pode levantar argumentos e dizer assim, eu sou inocente. O réu já foi declarado culpado. E o verso 10, ele nos deixa claro a manifestação do quê? Da pecaminosidade universal. Não existe um na humanidade que escape. De Madre Teresa de Calcutá até o pior ladrão de todos, todos estão debaixo da condenação. Isso é importante que você saiba. Isso é muito importante, porque dessa forma você pode fazer um espelho para si e olhar isso e começar a ficar preocupado.
E Paulo aqui, ele vai fazer uma série de citações do Antigo Testamento. Como nós sabemos disso? Ele diz no verso 10, está escrito. Ele diz lá no verso 10, como está escrito. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo quer usar a sua fonte de autoridade, que é quem? A Escritura. Então Paulo ele não está desenvolvendo um raciocínio terrível a respeito da humanidade, de algo que ele começou a achar. Ele é como se Paulo dissesse assim, vocês já sabem disso, está escrito. E o que está escrito eu vou apenas reforçar. O retrato bíblico a respeito da humanidade é muito sinistro, irmãos. Não há ninguém que viva de acordo com o padrão de justiça de Deus. Nenhum sequer. E o versículo 10, enquanto ele foi uma declaração meio que geral a respeito da humanidade, agora os versos 11, Paulo vai fazer um detalhamento mais específico, usando aqui esse como está escrito, do Salmo 14 e do Salmo 53, para reforçar ainda mais que não há quem entenda. Ele diz assim no verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A ideia aqui de não entender, nós não estamos falando de pessoas burras. Paulo não está falando da falta de intelecto. Não é isso que se trata, não há quem entenda. Não é uma pessoa que tem um problema de mentalidade, que é débil mental, que você fala e ela não entende. Não é isso. O que Paulo está falando aqui é que falta o entendimento correto a respeito de quem Deus é. Não há quem entenda. Falta o entendimento correto a respeito do ponto de vista bíblico. Você deve saber, eu já falei várias vezes, mas se você não sabe, eu vou reforçar. A ideia de sabedoria do ponto de vista bíblico, ela não está relacionada com quantos PhDs você pode ter, com quantos cursos especializantes você possa fazer, mas sim com obedecer a Deus e viver de acordo com os seus mandamentos. É esse tipo de sabedoria que a Bíblia fala. E nesse sentido, se a humanidade for deixada de acordo com seus próprios corações, não entenderão e não buscarão a Deus. É isso que ele diz. Não há ninguém que busque e não há ninguém que viva para a glória de Deus, no estado pecaminoso da humanidade. Olha que interessante, na esfera do entendimento, que é a ideia do saber, o entendimento do conhecer sobre Deus, não há compreensão. Na esfera do conhecimento, mais relacionado com uma disposição de um relacionamento pessoal, não há nenhuma movimentação em direção a Ele. Na esfera do saber sobre Deus, não há compreensão. E na esfera do querer um relacionamento pessoal com Deus, ninguém se movimenta para isso. Isso é uma descrição terrível. Com referência a Deus, Paulo, aqui usando a Escritura, diz que todos estão cegos de entendimento. Com referência a Deus. Com referência a desejar, aspirar por Deus, todos estão mortos. Cegos e mortos. E como ninguém escapa desse estado de pecado, qual é a consequência disso? Todos são rebeldes contra Deus. Ninguém quer fazer o que Deus fala e ninguém se importa com o que Deus fala. Está percebendo que a visão disso não é uma visão bonita? Que a visão disso é uma visão escura? E Paulo aqui, não sei se propositalmente ou não, ele fala que a ideia de entendimento é a primeira área afetada. A ideia da sabedoria, do entender a respeito de Deus. E se você não entende a respeito da necessidade de buscar a Deus, qual é o próximo passo? Você não vai até Ele. Se você não entender que a sua doença é terminal, você não vai até o hospital procurar ajuda. Você vai continuar tentando tratar o câncer com aspirina. Por quê? Porque você precisa tomar o real entendimento do problema em que você se encontra. É assim que acontece. E o que eu percebo é que, enquanto o ateu teórico diz assim, não há Deus, é aquele ateu que, na teoria, naquilo que ele pensa, ele diz não há Deus. Existe o ateu prático que vive como se Deus não existisse.
não há quem busque. E o problema de tudo isso, irmãos, é que esse quadro pintado, escuro e feio, muitas vezes é passado despercebido em meio aos religiosos. Paulo já falou isso no capítulo 2, no comecinho do verso 16. Que muitos são ateus teóricos e práticos e nem sabem disso. Porque todas as vezes que você adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia, você é igual a um ateu. O que nos leva ao terceiro ponto de Paulo. A depravação é total porque ela atinge as ações. Verso 12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo passa para o próximo passo de demonstração da humanidade. A palavra que desviaram poderia muito bem ter sido traduzida como ela é em outras traduções, como extraviaram, ou então abandonaram, ou então ainda corromperam. Todos se corromperam, todos se extraviaram. Você já deve ter tido em casa alguma coisa extraviada, né? E você sabe que uma coisa extraviada, ela não tem utilidade. Ela é inútil. Sempre que uma coisa perde o objetivo para o qual ela foi criada, ou ela vira tranqueira ou lixo inútil. E certamente Paulo aqui está falando a respeito do caminho de apostasia, do caminho que é, o que é apostasia? É abandonar o caminho que você deveria seguir. Por que que eu estou afirmando isso? Porque Paulo fala isso lá no capítulo 1, verso 21. Que os homens, se fazendo por sábios, eles se tornaram loucos. E ao invés de seguir ao Deus Criador da maneira como deveriam, abandonaram. Então essa ideia aqui de extraviar todos preferiram outros deuses. Todos preferem seguir os seus próprios desejos. É isso que o apóstolo Paulo fala. Eu acho interessante aqui que Paulo fala de uma forma negativa e uma forma positiva, e as duas para constatar o problema da humanidade. De modo negativo, no tocante à prática do bem, ele diz: não há quem faça o bem. É isso que ele diz. E aí, depois de modo positivo, na prática do mal, ele diz: não existe um que não faça o mal. Todos fazem o mal. Para fazer o bem não há um sequer, mas para fazer o mal, todos fazem. E o resultado disso, claro, do que Paulo deixa aqui no verso 12 é inutilidade. A humanidade se tornou inútil. E olha, quando você fala essas palavras, elas ofendem, porque ninguém quer ser ofendido de inútil. Você é um inútil. Se você já chamou alguém de inútil, eu tenho certeza que essa pessoa não gostou. E Paulo não tem muita preocupação em falar o que a Escritura já disse e reafirmar. E é interessante de ver que essa palavrinha inútil no grego, ela tem a conotação de inutilidade. Mas no hebraico, ela tem a conotação de corrupção. É a ideia do sal sem sabor, não faz aquilo que ele deveria fazer, ou uma fruta podre que não serve mais. Ambos são inúteis. Ambos são inúteis. E qual a perspectiva que nós deveríamos olhar isso? Você deve entender que a perspectiva que você foi criado é uma perspectiva única. Deus fez o homem e a mulher para a sua glória. E o pecado nos afastou tanto desse objetivo principal, nos afastou tanto dos caminhos que deveríamos seguir, que nós nos tornamos pessoas defeituosas. Nós ainda funcionamos, mas com defeito. E o homem se extraviou de tal forma que cada vez mais, diariamente, ao invés de se tornar o que ele deveria ser, ele se torna mais distante daquilo que ele deveria ser. O pecado faz isso com a humanidade. O pecado, ele mancha de tal forma que cada dia mais você vai mudando aquilo que você deveria ser para o ruim, para o pior, para o pecado. Quando você pensar em desviar, eu pelo menos vem à minha mente, eu estou indo para alguma cidade, de repente eu precisei desviar do caminho. E se eu desviar do caminho, eu não chegarei à cidade que eu quero.
E essa é a ideia exatamente que você precisa pensar a respeito da humanidade. Todos se desviaram do caminho em direção a Deus que eles deveriam estar seguindo. Por quê? Porque o homem criou o homem e a mulher para viverem para a sua glória, a sua imagem e semelhança. Uma vez que nós, seres humanos, não vivemos para a glória de Deus, nós demonstramos que nós estamos em defeito. E agora, de novo, eu sempre gostei de desenhos animados, né? Mas agora com o Rafael eu acabo virando especialista de novo, né? Toy Story eu já vi pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Então, se os irmãos não viram ainda, é um bom desenho. E a perspectiva de existência é algo que aparece muito claro lá naquele desenho. Em certo momento, onde eles estão todos os brinquedos debatendo a sua existência, né? Porque eles estavam com medo de serem substituídos por brinquedos novos que iriam vir no aniversário do garotinho Andy. Então, o cowboy, o mais famoso do desenho, ele diz assim para eles: não se preocupem, porque nós fomos criados para servir de brinquedos para o Andy. Nós pertencemos ao Andy. E uma vez que pertencer ao Andy é o nosso objetivo, nada mais importa. É exatamente essa perspectiva. O homem foi criado para viver para a glória de Deus. E se você perder essa perspectiva, todo o restante está comprometido. E Paulo, para citar os Salmos aqui, irmãos, ele afirma que a humanidade está numa perspectiva que não consegue fazer o bem, ela está extraviada. E aí você talvez tenha pensado, como eu, mas nós vemos atos de bondade. Você não vê atos de bondade ainda na humanidade? Existem. E eu já falei a respeito disso. São atos da graça comum de Deus. Que Deus não deixa que a humanidade seja tão má quanto ela pode ser. E embora esses relampejos de brilhantismo ainda existam na humanidade, ao criar iPhones e Airbus, ônibus espaciais, tudo isso, diante de Deus, é uma ofensa. Porque ao usar o brilhantismo que o homem tem como graça de Deus e não valorizar o doador desse benefício, não tem valor diante de Deus. Olha que pesado isso. Porque de fato nós nos aproveitamos, né? A graça comum, eu duvido que exista alguém aqui, talvez os mais pequeninos estão para lá, que não tem um smartphone. E ao olhar isso, você olha e diz assim: mas isso é bom. Graças a Deus por isso. De fato é bom. Mas o ponto aqui é, no mundo caído, até os atos de brilhantismo, eles são repletos de orgulho e idolatria contra Deus. Então, por isso, não se engane. O que Paulo quer destacar aqui nesse ponto é que até as melhores obras que um ser humano possa ainda fazer são entrelaçadas com corrupção, pecado e orgulho. Mesmo as melhores obras humanas, quando elas não levam Deus em consideração, elas são uma afronta a Deus. Porque elas dizem assim: eu não valorizo aquele que me deu talentos. Por isso que no que depender do homem exclusivamente, não há quem faça o bem, não há um sequer. O estado interno do ser humano é o problema. E aí Paulo nos fala, talvez aqui o trecho mais extenso, o ponto 4, que a depravação ela atinge também as palavras. Verso 13 e 14, ele diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. E aqui novamente Paulo está fazendo citações das Escrituras. O Salmo 5 fala a respeito disso, o Salmo 139 fala a respeito disso, o Salmo 10 fala a respeito disso. E Paulo passa para a próxima evidência do pecado, que atinge também aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos. E ao enfatizar, eu penso aqui, Paulo usa um paralelismo, né? A ideia de um paralelismo é aquela ferramenta que o judeu usa para enfatizar algo. E Paulo aqui ele enfatiza 4 maneiras do órgão da fala. Ele fala da garganta, ele fala da língua, ele fala dos lábios e ele fala da boca.
E ao enfatizar isso, o resumo é muito simples, duro, mas simples. A depravação do homem é demonstrada nas palavras. E aquilo que sai da boca é uma evidência da iniquidade do coração. Jesus já falou disso lá em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Talvez aqui, ao olhar isso, fique claro para você que a teologia de Paulo ela é diferente das filosofias do mundo, como por exemplo a de Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem nasce bom. O problema do homem é o meio que o corrompe, mas o homem intrinsecamente é bom. O problema do homem não é ele, mas aonde ele é colocado. É a sociedade que corrompe o meio. Paulo não concorda com isso. Embora, irmãos, nós saibamos que existem muitas coisas que ajudam no processo. Se você crescer no meio de bandidos, de fato você pode ter um potencial maior. Mas isso não é apenas por causa do lugar onde você está, mas porque o seu coração é inclinado para o mal. E isso é importante que você saiba, porque dessa forma você vai compreender que o seu problema e o problema da humanidade não é estético. Não importa quantos litros de botox você coloque por fora, o coração continua muitas vezes deformado. Não importa o quanto você se comprometa com ações exteriores, enquanto o interior não for mudado. Jesus deixou bem claro nesse texto de Mateus, ele diz, o problema do homem é do coração. É de dentro do homem que procedem os pensamentos maus, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, as blasfêmias. E Paulo, ao afirmar isso, você vai perceber que a primeira coisa que ele faz é dizer que, ele diz lá no verso 13, a garganta deles é sepulcro aberto. Paulo não diz que os seres humanos, falando, é um canteiro de vida, mas uma cova de morte aberta. Um sepulcro é a ideia de um túmulo aberto, onde você pode ver de podridão, decomposição e cheiro terrível. É essa imagem que Paulo faz. Não sei se quando Paulo usa esse texto, ele está querendo dizer talvez naquelas pessoas que ao falar, parece que elas vão engolir as pessoas, né? Gritando com brutalidade, rispidez. Talvez seja uma das aplicações que Paulo queria chegar. E Paulo não para aí, ele diz assim, a língua, depois ele passa da garganta para a língua. E esse órgão tão pequenininho que você tem, chamado língua, é capaz de seduzir de tal forma que pode matar. A língua doce, que encanta e engana com uma melodia atraente, pode facilmente enganar. Isso, quando eu penso nisso, eu fico chocado com o que nós somos capazes de fazer com coisas boas que Deus nos dá. Ao invés de falarmos coisas bonitas, nós nos preocupamos em falar coisas enganosas muitas vezes. Ao invés de muitas vezes sermos verdadeiros, nós bajulamos com a língua para por trás, nas costas, sermos violentos, se preciso matar. E depois Paulo continua falando a respeito disso, dizendo que o falar é como um veneno de víbora nos lábios. Você deve lembrar da imagem, se você não lembra, o pastor Fernando explicou aqui na exposição de Mateus, que a víbora ela tem uma bolsa de veneno junto à presa, que quando ela morde, esse veneno vai junto e ele mata. Ela morde e mata. É assim que ela faz com a vítima. E é essa a comparação que Paulo fala para o falar da humanidade sem Deus. É bonita essa imagem? Não é bonita. É um quadro pesadíssimo. É um quadro no qual nós não deveríamos nos orgulhar. Paulo demonstra aqui, e isso fica evidente e chocante, que o dom da comunicação, algo que Deus nos deu de maneira tão bela,
para podermos conversar, nos comunicar, nos fazer entender, é deturpado pelo pecado. A ponto de que esse dom precioso de Deus vai para outro lado. Destruição, fofoca, injúria, maledicência, talentos musicais sendo feitos para falar palavras ofensivas a Deus e ao ser humano. Comunicação que deveria ser fonte de conhecimento verdadeiro sendo usado para fofoca. E fofoca, quando eu falo fofoca, não é só contar algo. É a fofoca com a intenção de denegrir a imagem. E isso, queridos, não é privilégio do mundo. Eu vejo diariamente evangélicos usando esse dom precioso para fofoca. A fala para diariamente deturpar aquilo que eles deveriam fazer para a glória de Deus. Tudo é usado para benefício próprio quando o pecado é seu senhor. E aí, por fim, Paulo fala que a boca que foi dada para ser fonte de bênção, abençoar os outros com o que você fala, é fonte de maldição. A boca, queridos, é como uma radiografia do coração. A boca é como se você colocasse ela num raio-x e ela demonstrasse o que o coração está cheio. Então não espere que saia por muito tempo engano de uma boca em que o coração está cheio de amargura e ira. Ele até engana por um tempo, mas logo ele vai ser desmascarado. E é importante que você saiba que o mal, ele não está apenas nas estruturas sociais. É verdade que ele está, mas ele começa dentro do homem. Por isso as estruturas sociais estão corrompidas. Não são elas que corrompem o homem, mas o homem que corrompe as estruturas sociais. O que nos leva ao quinto problema que Paulo destaca aí de depravação nos relacionamentos. Verso 15, 16 e 17. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Aqui Paulo faz uma citação lá do profeta Isaías 59. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto. Ele diz assim: o meu argumento vem das Escrituras. Eu não estou inventando. Eu não estou sendo duro a partir de uma moralidade minha. Mas eu estou lendo a vocês e aplicando a vocês o que a própria Escritura diz. E isso é oposto àquele pensamento que eu falei lá no comecinho. Quanto mais educação, as coisas estão resolvidas. Quanto mais tecnologia, os problemas se foram. Isso é comprovado diariamente. Nós estamos em plena guerra na Europa por causa da tecnologia. Então essa ideia de que quanto mais evoluídos e desenvolvidos o homem teria resolvido os problemas, é engano. Porque o problema do homem é interno, de coração, do pecado. E ele é tão extenso que ele atinge o relacionamento uns com os outros, conforme o apóstolo Paulo nos ensina. O ser humano, ele é capaz de qualquer coisa para realizar o seu próprio desejo. E aqui derramar sangue, a tradução literal seria é rápido para o assassinato. Nos relacionamentos com os outros, sem Deus, não há limite. O ser humano é rápido para, se preciso for, até mesmo assassinar. Tudo isso para fazer com que os seus próprios desejos sejam contentados. Sem Deus não existe limites. Olha que loucura isso. Sem Deus, há guerra nas nações. Sem Deus, há guerra nas famílias. Sem Deus, há guerras na política. Sem Deus, o homem é capaz de qualquer coisa. Seus pés são velozes para derramar sangue. Aí você tenta pensar nas coisas ao nosso redor. Sem Deus, o tráfico de drogas é eficiente. Pessoas que não se importam tanto de matar outros viciados, como de matar pessoas para lhes servir, para distribuir algo que é nocivo. Drogas. Sem Deus, aquele que tem mais poder, ele esmaga o que tem menos poder sem problemas, porque o que ele quer é satisfazer os seus próprios desejos.
Sem Deus, os juízes são corruptos. E eles não estão preocupados em fazer aquilo que eles foram chamados de ser justos. Eles não usam a lei para cumprir em favor do oprimido e do que está sendo passado para trás. Não. Eles querem apenas ter poder e não importa o quanto eles esmaguem. Vê como isso é real? O que Paulo está falando, a gente começa a pensar e a gente diz, eu conheço alguns exemplos. É verdade. Sem Deus, os casamentos são feitos e desfeitos na velocidade de um alimento, de uma refeição. De manhã você almoça e casa, à noite você janta e separa. Por quê? Porque para cumprir o meu desejo, se eu precisar me separar da mulher em que eu fiquei 30, 40 anos, não tem problema, porque o que importa é ser feliz. Esse é o pensamento. É exatamente isso que Paulo está falando, que nos caminhos à destruição e miséria. Coloque o seu dedinho aí rapidamente em Isaías 59, deixa o dedo em Romanos 3 e pule lá para Isaías 59 para a gente ler o que Paulo está falando a respeito da nação de Israel e que agora ele aplica para toda a humanidade. Mais especificamente ele fala do verso 7, mas nós vamos ler do 1 ao 10 aqui. Só para você entender. Isaías 59, de 1 a 10. Ele diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. O problema nunca está em Deus. Nunca. Lembre-se disso. Aí ele começa no verso 2 a falar o problema. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia e como nas trevas e entre os robustos somos como os mortos. Olha a descrição aqui de Isaías, que Paulo faz só uma citação. O que ele está dizendo é o pecado atingiu tudo no ser humano. Todas as áreas estão comprometidas. E da mesma forma que um terremoto devasta tudo onde passa, é o homem sem Deus. E a imagem não é bonita. Agora, talvez você corra o risco aqui de pensar assim, mas esses são atos extremos de morte. Eu jamais mataria alguém, mas esses são atos extremos de assalto à mão armada. Eu jamais faria isso. Pois deixa eu trazer uma coisa não muito boa a você. Talvez você faça isso diariamente e não perceba. Ou não se incomode com isso. Em seu livro Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa, C.S. Lewis faz uma aplicação disso perfeita, brilhante. No capítulo 4, ele fala sobre Edmundo, um rapaz, um jovem, que depois de seguir o seu coração perverso, fica sob o poder da feiticeira branca. Que eu estou falando, não vou explicar muito para você ter curiosidade.
E o que era esse desejo? Ele tinha desejo de comer manjar turco. Ele ficou enlouquecido para comer manjar turco. E para fazer o seu desejo de se alimentar com uma guloseima que ele queria, ele perdeu totalmente o controle. Ele ficou presunçoso, antissocial. Ele se alienou das outras pessoas, inclusive dos seus irmãos, para aproveitar o desejo de gratificação imediata. Quantas vezes nós fazemos isso? Não somos talvez capazes de matar, porque Deus ainda continua por meio da sua graça comum segurando. E o ser humano não é tudo aquilo que poderia ser. Mas quantos atos de orgulho e egoísmo não esmagam aqueles que estão ao seu redor sem você nem se preocupar? O nome disso chama-se alienação. E o pecado faz isso. No relacionamento com os outros, violência, destruição e inimizade. Não existe desejo de paz. E talvez a paz que possa existir só se ela for nos seus termos. Olha, eu não tenho problema, desde que faça a minha vontade. Não é assim? Não é assim que as piadinhas de casamento a gente escuta? Ah, lá em casa, se eu obedecer, tá tudo bem, não tem briga. E as reações que vêm desse pensamento que o apóstolo Paulo nos ensina são: eu não vou me reconciliar coisa nenhuma. A culpa não é minha. Se não, a culpa não é minha, não há por que eu me reconciliar. Ou então, aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas. Você conhece alguém assim? Talvez aqui eu tenha apontado e falado para você que se olha no espelho. Nunca está contente, mas eu queria ter mais. Aí quando tem, mas eu queria poder fazer mais, mas eu queria ser mais isso, mais aquilo. Nunca estão contentes com nada. E ainda aqueles que não querem procurar a reconciliação, mas também não aceitam o pedido de desculpas. Eu não, longe de mim. Por quê? Porque os desejos são de guerra. E a sequência que Paulo está descrevendo e descreveu aqui, você percebe que atinge tudo. Começou com o quê? Com a mente, não há quem entenda. Passa pelas ações, todos se extraviaram. Vai para a língua, veneno de víboras. Passa pelos relacionamentos, são rápidos para guerrear, destruir. E como numa espiral infinita, o domínio do pecado é assim. Ele não se contenta. Não pense que ele é bonzinho e ele diz assim: agora vou parar porque já tenho o que eu quero. Não. O pecado, ele cada vez aumenta mais. O que nos leva à fonte dos problemas, em sexto lugar, a depravação na atitude da humanidade para com Deus. Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo está voltando lá ao começo das suas constatações do capítulo 1, que ele fala, quando Deus é deixado de lado, como se ele não existisse, o homem é capaz de qualquer coisa. E o temor que Paulo fala aqui, logicamente está inserido tanto com reverência, quanto com respeito sobre o que Deus é e o que Deus tem a lhe dizer. Paulo já destacou que a humanidade, ela se acha muito esperta, mas com isso diante de Deus, de se achar muito esperto e deixar Deus de lado, o que acontece? Ela é louca diante de Deus. Essa suposta esperteza diante de Deus é loucura. E pense bem, se você prefere ser esperto diante dos homens e louco diante de Deus, ou muitas vezes louco para os homens por acreditar em pecado, mas sábio diante de Deus. Essas são as escolhas que nós precisamos fazer. E deixa eu lhe trazer, uma coisa bem importante que ressaltar. Temor do Senhor não se refere a treinamento exterior. Que é isso? Na frente dos outros, aquela criança, ela é muito educadinha. Olha, na frente dos outros, ele não fala um palavrão. Não se trata primeiramente disso. Porque quando ninguém estiver olhando,
na porta do quarto fechada, o ser humano é capaz de todo tipo de devassidão. Então talvez você não fale na frente das pessoas, mas na porta do quarto fechado, você faz coisas que ninguém imaginaria. E o temor do Senhor é algo justamente que impedirá de você fazer isso. Sem temor do Senhor, você apenas está maquiando. Com o temor do Senhor, você consegue, de fato, lembrar que existe sempre alguém olhando. E por que eu falo isso? Porque, como Paulo já vem dizendo, temor do Senhor não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se isso não acontecer, você rapidamente vai maquiar as coisas. Então, quando não existe o temor de Deus, é apenas questão de tempo para o pecado que você pode cometer contra si ou contra o próximo acontecer. E o importante, mesmo que seja contra o próximo ou contra si, começa sempre contra quem o pecado? Contra Deus. Então, em última análise, o seu pecado sempre está ofendendo a Deus. E quando nós falamos de temor do Senhor, é interessante como a Bíblia descreve que o princípio da sabedoria bíblica, aquela que eu expliquei, é o temor do Senhor. O que isso significa? O que o temor do Senhor significa? Você já parou para pensar isso? Então, se você não parou para pensar, eu vou lhe ajudar. O temor do Senhor é você saber que existe um Deus. E esse Deus lhe conhece. Esse Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ou seja, nada escapa do seu olhar. E Ele é poderoso para lhe chamar a prestar contas do que você disser ou fizer. Aí o quadro muda, né? Então, o que se espera quando nós falamos em temor do Senhor é respeito, honra e amá-lo. De que forma? Vivendo para a sua glória. É isso que traz a ideia de temor do Senhor. Talvez uma ilustração fique mais clara para você entender. Pense num ladrão em que ele está querendo assaltar uma loja. Mas ele sabe que entre 3 opções tem uma loja que tem câmeras e as outras 2 não. Em qual loja você acha que ele vai atacar? A câmera, ela serve como uma espécie de temor porque tem alguém olhando. Isso é o temor. Quando você não tem esse temor, você assaltará sem problema nenhum. E assim é exatamente com Deus. Quando as pessoas não têm a consciência que Deus sabe tudo e vê tudo, elas se esbaldam nos mais terríveis pecados. Também poderíamos usar a ideia de passar uma sinaleira vermelha quando ninguém está olhando, né? A maioria das pessoas faz isso se não tiver ninguém olhando. Mas se tivesse um radar que multasse, o que vocês acham que essa pessoa faria? Esperaria o tempo da sinaleira até o fim, mesmo que ninguém estivesse olhando. Por quê? Porque o temor que ela tem pela multa está gravado na sua mente. E o problema dos seres humanos é esse. Não existe temor diante de Deus. Para os filhos de Deus, temor diz respeito a diz reverência e o que mais? Respeito. Vindas de onde? Do amor do pai. Então, o pai que ama, quando o filho ama, ele respeita o seu pai, não por medo mais, mas porque ele tem reverência pelo pai. Porém, para os ímpios, o temor é sempre vindo de autoritarismo. Não vou temer nada porque isso daí não está certo. Por quê? Porque eles têm descaso e desrespeito. Então, eles não vão temer. Porém, esse é um engano terrível. Chegará um dia em que esse temor se transformará em terror ao vivo. E esse terror ao vivo vai ser porque o justo juiz diante deles não vai deixar nada impune. Então, todos esses atos de pessoas que vivem no nosso tempo sem temor de Deus, sejam eles na política, sejam eles pais com os filhos, é questão de tempo. O juiz está pronto e o julgamento está a caminho. Deus não é seu igual. Não esqueça disso. Ele é um rei soberano.
E por mais que hoje você tenha o privilégio de chamar Deus de Pai, por causa de Cristo, não estrague tudo, achando que você pode tratar Deus como um qualquer. Não pode. O que nos leva ao último ponto da depravação, que ela é exposta pela lei. A depravação é exposta pela lei. Versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, finalizando a transição, onde Paulo já deixou claro o estado pecaminoso de toda a humanidade, sem distinção, ele ressalta que a lei tem aplicação a todos que têm acesso a ela. E aqui é muito provável, ou quase certamente, que Paulo não está falando da lei de Moisés especificamente. Por quê? Lembram de contexto? Paulo citou vários textos, Salmos e Isaías. Então, Paulo, muito provavelmente aqui quando Paulo fala, ele está querendo dizer dos escritos do Antigo Testamento, num sentido de preceitos, mandamentos e aquilo que Deus quer para o seu povo. Então, quando Paulo fala aqui, ele diz, olha, a lei, ela foi escrita e ela tem alguns papéis para isso. E em primeiro lugar, que nós poderíamos ressaltar, a lei tem o papel de demonstrar que ninguém pode se declarar inocente. Ele diz lá, para que toda boca se cale. O que talvez Paulo esteja querendo dizer aqui? É o seguinte, a comparação que você fazia até hoje, se é que você fazia, ela não pode mais ser horizontal, ela tem que começar a ser vertical. Por quê? Você olha e fala assim, mas eu não sou alcoólatra, mas eu não sou assassino, meu vizinho é. Então Deus, ele vai pegar mais leve comigo, porque eu não sou tão ruim quanto, olha essas pessoas. Já parou para pensar nisso? Aí você pega os 10 mandamentos, que são um resumo, e você diz assim, você já teve outros deuses além de mim? Tive. Aí você pega um dos mandamentos que talvez aqui os jovens estejam cada vez mais em desuso. Você desonra seu pai e sua mãe? Você desonra? Talvez você nunca tenha assassinado ninguém, mas você desonra. Você já cobiçou alguma vez algo que não é seu e dizendo assim, por que esse cara que é um baita de um bobão tem tudo isso e eu que sou um cara honesto, trabalhador, não tenho nada? Você já fez isso? Você alguma vez já falou de outras pessoas com ódio? Pois bem, sinto lhe dizer, você está numa situação culpada, para que toda boca se cale. Não existe escapatória. Não faça uma comparação que você é melhor que os outros, porque a lei tem esse papel. Ninguém é inocente, para que toda boca se cale. E o engano que você tem de si mesmo é terrível. Em segundo lugar, ele diz que a lei tem o papel aqui de formalizar o erro. Onde há violação da lei, a culpa. Todo mundo culpável, é o que Paulo diz aqui no verso 19, na parte B. Todo mundo seja culpável diante de Deus. Você já parou para pensar no efeito de uma lei escrita? Até que a lei não esteja escrita, as pessoas podem fazer algo errado, quer saibam, quer não saibam, e elas não podem ser condenadas, porque não existe um escrito. No entanto, a lei agora escrita de Deus, ela faz assim, não existe ninguém que não possa ser culpado. Você vai ser culpado disso, daquilo e daquele outro. Eu vou pegar os 10 mandamentos escritos e vou colocar como um espelho para você se olhar, e você vai ver que você está culpado, condenável. Todo mundo. Esse é o papel da lei, de formalizar o erro. Não só você sabe o que é errado por causa da sua consciência, certo e errado, todos os seres humanos têm, Paulo já falou isso, mas agora você ainda vai ter um lugar para ser constatado o seu erro. E em terceiro lugar, a lei ela tem o papel de quê? De apontar o quanto nós somos pecadores. Ela diz assim, porque ninguém, verso 20, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
A lei, irmãos, nunca teve como objetivo salvar alguém, mas sim apontar o erro. A lei funciona como um aparelho de tomografia. Você sabe o que é isso? Eu fui fazer um esses tempos atrás, porque eu estava com dor no pé, no tornozelo. Chegando lá, eu entrei naquele tubo, né? E lá se constatou que eu tinha vários sais provenientes de uma coisa chamada ácido úrico. Quando eu saí daquele aparelho que me mostrou, eu fiquei curado. Não, aquele aparelho apenas mostrou o meu problema, mas ele nunca teve como objetivo me curar, mas me apontar aonde eu deveria correr para ser salvo, para me livrar daquele problema. Assim é a lei de Deus. Ela apenas aponta o problema e torna você indesculpável por não procurar ajuda no lugar certo. E aonde está essa ajuda? Somente no Filho, somente em Cristo. Então, por isso que ele diz no verso 20: ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras da lei, porque nunca foi o objetivo. O objetivo sempre foi mostrar como você é incapaz de fazer algo para arranjar salvação. Então, corra aonde você pode achar. Então, queridos, chegando ao fim, queria fazer algumas aplicações com vocês. Talvez as reações que eu atingi em vocês seja: nossa, quanto é chato e maçante essa pregação do pastor Adriano. Ainda bem que semana que vem o pastor Fernando volta, porque essa pregação está espada, longa e chata. Talvez você tenha pensado isso, porque você veio aqui em busca de uma mensagem de encorajamento. Ah, mas eu gostaria de encorajamento. E eu lhe digo, talvez não exista melhor encorajamento que você saber a verdade sobre você mesmo. Que o seu pecado é o seu maior inimigo. E que o seu maior problema, que é o pecado, o tornou inimigo de Deus. A Bíblia é incansável de falar a respeito do pecado, para que você possa se afastar dele. Isso é encorajamento. Eu, Adriano, não invento o texto, eu apenas explico o texto. Então, se você tem um problema com o que eu expliquei, o seu problema não é comigo, mas com a Bíblia. Ou talvez você esteja entre aqueles que acreditam assim: eu não sou perfeito, mas eu também não sou tão ruim assim como está falando. Eu não sou tão ruim assim. Dessa descrição que o pastor expôs, eu não me vejo com vários deles. Queridos, pense quanto você quiser assim, porque todo viciado é assim. Ele sempre acha que pode parar quando quer. Esse é o viciado. Converse com pessoas que têm algum vício, você vai escutar coisas do tipo: mas eu nem sou tão viciado assim, eu paro quando eu quiser. Toda pessoa escravizada pensa assim. E eu espero que você tenha caído na real, se você é um desses que pensa assim. E tenha visto que não pode mudar quando você quiser, porque é escravo do pecado e das vontades do pecado. Pensamentos são corrompidos pelo pecado. E se você não tiver um encontro genuíno com Deus por meio de Jesus, você vai morrer em seus pecados. Você já está morto sem Jesus, mas você vai continuar morto até o fim. Não espere mais. Admita diante de Deus que hoje você viu um retrato falado. Nossa, mas me conhece bem esse tal de Paulo. E que precisa de Deus, que Deus haja com misericórdia, lhe libertando da escravidão do pecado. Ou talvez ainda você esteja no quadro daqueles que minimizam a situação quando são confrontados. E que, quando são confrontados, sempre colocam pessoas piores do seu lado para você ter uma desculpa. Mas não se engane. Seus atos não são mais bons do que ruins. Na balança de Deus, você não vai conseguir colocar de um lado as suas melhores obras. Isso é uma ilusão que o pecado traz. O diagnóstico a respeito de si mesmo. Sabe quando você vai fazer aquela tomografia e aparece todos os problemas que você tem e você continua sem correr buscar ajuda porque você acha que esse problema nem é tão grave assim. Eu espero que você não se engane mais.
Ou então, talvez você seja daqueles que pensa que não existe nem condenação e nem inferno, que Deus não vai fazer ninguém sofrer depois da morte. Isso daí não existe. Isso daí é uma apropriação dos homens para fazer os outros obedientes a eles. Eles ficam colocando o medo do inferno nas pessoas. Porém, queridos, se você pensa assim, esse seu pensamento está baseado no que você deseja e não na informação clara que vem das Escrituras a respeito disso, que fala que você e eu e toda a humanidade estamos perdidos sem Cristo, extraviados, inimigos de Deus. Mas deixa eu lhe dizer que diante de toda essa escuridão e horror, existe uma luz. Deus providenciou uma maneira para você ser liberto dessas algemas espirituais, desse pecado, desse poder que lhe escraviza. E isso é por meio de Jesus, só por meio de Jesus. Não existe nenhum outro caminho, não existe nada que você possa fazer que seja à altura do que o Filho de Deus fez. E para que você, o que você precisa fazer então? Pagar uma promessa e andar de joelho por 10 quilômetros? Não. Precisa então a partir de amanhã começar a doar dinheiro para os pobres sem limites? Não. Você precisa reconhecer que é um pecador e que precisa de Cristo para ser salvo. Só que isso também, mais uma vez, vai lhe ofender, porque vai mostrar o quanto você é incapaz de fazer algo por si mesmo. Não percam mais nenhum dia. Se há alguém que ainda pensa dessa forma, não percam nenhum dia. Sem Cristo não existe nada a não ser destruição e engano. Em Cristo há vida e vida em abundância. E este é o momento da decisão. Você vai continuar escravo do pecado, fazendo tudo aquilo que o pecado lhe manda fazer? Ou você vai correr para Cristo e ser liberto do pecado que lhe aprisiona? Essa é a decisão mais importante da sua vida. E é isso que eu espero que nessa exposição do texto você tenha entendido. Não há nenhum sequer. Ninguém. Não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, um a um. Todos estão perdidos e condenados. E sem Cristo é apenas questão de tempo. Que Deus lhe ajude a valorizar a salvação por meio de Jesus. Se você já tem, valorize ela. Lembre dela diariamente, ao acordar, ao deitar. Se você ainda não tem, não perca mais tempo. Esse é o tempo que se chama hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Se você morrer sem Cristo, condenação eterna. Se você morrer com Cristo, lucro. Vamos orar.